Parece que vão conseguir trazer o clima de invasão secreta dos quadrinhos para as telas, viu? Porque tem personagem que a gente achava que conhecia há anos, mas que na verdade vai ser outra coisa. As tão aguardadas reviravoltas vão acontecer. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia e Invasão Secreta é a próxima série da Marvel pro Disney Plus e que já tá relativamente perto de estrear no dia 21 de junho, dependendo de quando você assistir esse vídeo, né? Desde que os Skrulls apareceram no CM, no filme da Capitã Marvel, e nós descobrimos que eles não eram os vilões no fim das contas, que só estavam procurando um novo lar após serem atacados pelos Kree, a gente ficou na expectativa de ver um dos arcos mais importantes dos quadrinhos sendo adaptados pro CM, que justamente usavam os Skrulls como vilões. Nos quadrinhos, o que acontece é que os Skrulls estavam infiltrados há décadas na Terra, graças à sua habilidade de mudar a aparência, o que permitiu que eles inclusive ocupassem os cargos mais altos do governo, também das Forças Armadas e até substituíssem alguns super-heróis, o que gerou um clima muito legal nos quadrinhos naquela época. A gente não sabia qual herói era Skrull disfarçado. E, pelo jeito, é isso que a série vai fazer também, só que numa proporção menor, trazendo um clima de que não dá para confiar em ninguém. Exatamente por essa proporção menor da série, a expectativa que existia é que nenhum herói seria revelado um Skrull, mas parece que isso pode mudar e nós podemos ser surpreendidos. Nesse vídeo vamos ver novos supostos vazamentos que estão saindo aí, muito reveladores, que mostram vários detalhes, além de fazer conexão com outras produções da Marvel, como Capitão América Nova Ordem Mundial, o filme da Guerra das Armaduras, que vai vir como uma espécie de sequência para essa série, também o filme das Marvels, que se passa depois dos acontecimentos dessa série, inclusive, e até o filme do Quarteto Fantástico, que pode ter muito mais conexão com esses Skrulls aqui do que a gente imaginava. Então já vamos começar pelo que interessa, tá? Um dos primeiros pontos que saiu é que o Rhodey, ou seja, o James Rhodes, o Máquina de Combate, será o secretário de Estado na história da série. Isso é algo que outros supostos vazamentos e informações já apontavam, mas é interessante a gente perceber o quanto esse fato faz ligação com Capitão América Nova Ordem Mundial, um filme que só vai estrear no ano que vem, mas que vai trazer o Thadeus Thunderbolt Ross, agora interpretado pelo Harrison Ford, como novo presidente dos Estados Unidos. Até então, vale dizer, esse cargo de secretário do governo pertencia justamente ao Ross, mas durante a época da série, tá com James Rhodes. Então, fazendo um cálculo assim, é possível que o Ross, durante esse período da série, esteja até como um vice-presidente. Será que é isso? Lembrando que o Ross, através do Tratado de Sokovia, foi um dos grandes responsáveis pela derrota dos Vingadores, porque, afinal de contas, os heróis estavam divididos na época do blip do Thanos, justamente por causa do Tratado de Sokovia que ele estava ajudando a empurrar. E na série Invasão Secreta, é o ator Dermot Mulroney que vai interpretar o presidente Ritson, antes do Harrison Ford substituir ele como presidente nas próximas produções. Vale dar uma olhada na entrevista que Samuel L. Jackson deu para a revista Vanity Fair, dando mais detalhes sobre a série Invasão Secreta. Mas também ele falou sobre o James Rhodes. Samuel L. Jackson disse que o personagem está diferente, que nós vamos ver um lado político dele, e não vestindo um traje especial, o do Máquina de Combate no caso. O Rhodes vai ser o braço direito do presidente, o cara que toma decisões, algumas boas, outras ruins. E já vamos falar mais sobre isso. Outra novidade que saiu também é que Valentina e a Sharon Carter também vão aparecer na história. Bom, as últimas aparições da Valentina Allegra de Fontaine mostravam ela recrutando o John Walker, que é o agente americano, no final da série Falcão e Soldado Invernal, e a Helena Belova, no final do filme da Viúva Negra. E a Helena acabou indo lá atacar o Gavião Arqueiro na série do Gavião Arqueiro. Ambos os personagens vão fazer parte da equipe dos Thunderbolts, no filme previsto para estrear em 2024. A Valentina também teve um papel importante em Pantera Negra, Wakanda para Sempre, como uma diretora da CIA, e sendo extremamente interessada no Vibranium, usando até o agente Ross, que foi o seu ex-marido, para conseguir informações de Wakanda, e no fim mandou prender ele por traição contra os Estados Unidos. Bom, como os Skrulls estão infiltrados no alto escalão do governo, faz todo sentido ela aparecer na série também, e como ela sempre tem uma carta na manga, a gente pode ver qual estratégia ela tem preparada para um evento como esse. Talvez, aí sou eu especulando, né? Talvez até ela seja uma Skrull. Será? Esse que é o clima interessante da série, né?
a suspeita. Não dá pra confiar em ninguém. Já a Sharon Carter, ex-agente da SHIELD, apareceu pela última vez na série Falcão e Soldado Invernal, a princípio como uma aliada dos heróis, mas que mostrou ser na verdade um mercador do poder, uma vilã que se estabeleceu em Madripoor durante o blip e acumulou riqueza e influência no submundo do crime. No final da série, inclusive, ela consegue perdão pelo crime e ainda ganhou o poder de influência sobre o governo americano. É mais uma personagem ligada a esse meio de espionagem que nós não sabemos ser alguém que possa ser confiável ou não. E é mais uma que pode ser Skrull também. Quem não pode ser Skrull é você! Por isso vai disfarçar seu dedinho até o botão de se inscrever aqui embaixo para fazer parte da família Loquia. Adoraria ter você aqui com a gente nos próximos vídeos também, conversando sobre esse mundo de cultura pop, de super-heróis que a gente tanto adora. E se você já faz parte da família Loquia, já me acompanha, meu muito obrigado, meu grande abraço. Beijo lá! E vamos continuar. Outro detalhe novo que saiu é que o Everett Ross é um fugitivo após Pantera Negra, isso a gente já sabe. E ele descobre uma célula Skrull na série, e quase não sobrevive. Depois ele tenta entrar em contato com Nick Fury, mas só consegue chegar a Maria Hill. O agente Ross, vale dizer, aparece sendo libertado no final de Pantera Negra 2 por Okoye, que se tornou uma Anjo da Meia-Noite. Então era esperado que ele se tornasse um fugitivo da justiça. E pelo que aconteceu em Pantera Negra Wakanda pra Sempre, eu achei até que ele só fosse aparecer de novo na série derivada de Pantera Negra, até como uma espécie de ajudante ou integrante ou coadjuvante na série dos Anjos da Meia-Noite, que seria derivado de Pantera Negra. Mas aqui, pelo jeito, ele vai aparecer sem o suporte de Wakanda. O que, por um lado, faz sentido, já que ele ainda é um oficial experiente, que tem a sua rede de contatos e influência. E, aliás, ele já tinha aparecido nos trailers, inclusive. Mas, de qualquer forma, precisa continuar se mantendo escondido, já que ele não é a pessoa mais benquista pelo governo americano. E aqui vem um ponto de revelação, tá? Segundo as informações, será revelado que o Rhodey e a Sharon Carter foram Skrulls após Guerra Civil. Gente, desde Guerra Civil, eles teriam sido Skrulls é muito tempo. Pra falar a verdade, essa ideia de que o Máquina de Combate seria um Skrull na série é algo que já se teorizou há bastante tempo. Até no meu vídeo desmontando o trailer de Invasão Secreta, foi uma coisa que eu teorizei. Mas, de fato, descobrir que o Máquina de Combate era um Skrull desde Guerra Civil muda muita coisa. O que significa que o Máquina de Combate de Guerra Infinita, durante todo o período do blip, e de Vingadores Ultimato, pô, aquele Máquina de Combate não era o James Rhodes de verdade, era um Skrull disfarçado, que estava o tempo todo com segundas intenções. Nesse caso, o que explicaria aquele choro dele durante o velório do Tony Stark, que era o Homem de Ferro? Será que o falso James Rhodes nutriu algum sentimento pelo Máquina de Combate por causa das memórias do James Rhodes original? Porque nos quadrinhos existe isso, né? Quando um Skrull assume a identidade de uma pessoa de verdade, também assimila as memórias daquela pessoa. Isso talvez seja explicado na série. Agora, Sharon Carter como Skrull é surpreendente, mas faz bastante sentido também, porque explica a mudança de comportamento da personagem. Mas muita gente estranhou o comportamento dela durante a série Falcão e Soldado Invernal. Ela tinha aparecido em Capitão América Guerra Civil como uma aliada super fiel aos Estados Unidos, ao Capitão América, e de repente estava ela em Falcão e Soldado Invernal, mega traiçoeira, só cuidando de si mesma, desviando recursos, uma típica gangster. É um comportamento que é coerente com um Skrull disfarçado e desenvolvendo seus planos de sabotar a sociedade humana. E outra, ela, na série do Falcão e Soldado Invernal, como o mercador do poder, foi quem financiou o novo soro de super soldado. E sendo ela uma alienígena, será que ela também teria relação com o desenvolvimento das habilidades do Super Skrull, que deve aparecer na série de Invasão Secreta? Lembrando que a fala da Sharon Carter no final da série do Falcão e Soldado Invernal era de que agora ela teria acesso aos segredos do governo, protótipos de arma e de que deveria ter algo para todo mundo. Com isso em mente, a gente pode deduzir que todo mundo é esse. Talvez ela estaria assim, pronta para vazar os segredos do governo dos Estados Unidos para todos os Skrulls. Agora, sabendo disso, o que teria acontecido com a Sharon Carter original e com James Rhodes original? Vamos para outro ponto aqui, que diz o seguinte:
Emilia Clarke interpreta Gia, mas também Abigail Brandt. E Nell é um codinome que ela usa. Isso é muito interessante. Os vazamentos já diziam que a personagem da Emilia Clarke seria mesmo Gia, que é a filha do Talos, né? Que é o Skrull, que virou parceiro do Nick Fury. E a menininha que aparece ainda criança no filme da Capitã Marvel. Mas essas novas informações são muito interessantes. Já se falava que ela estaria interpretando uma espiã com poderes na série, mas Abigail Brandt, nos quadrinhos da Marvel, foi simplesmente a diretora da Espada. Inclusive, quando foi anunciada a Emilia Clarke na série, surgiram teorias de que ela seria a Abigail Brandt. Só que quando falaram que ela seria a filha do Talos, pô, isso caiu por terra, mas agora tudo faz sentido. Ela pode ser os dois, a filha do Talos e ao mesmo tempo uma adaptação da Abigail Brandt dos quadrinhos. Porém tem um problema, né? A Espada no universo cinematográfico da Marvel simplesmente sumiu. Nós sabemos que no final de WandaVision, o Tyler Hayward, que até então era o diretor da Espada, acabou preso. Isso nos levou a perguntar qual seria o destino daquela agência. Até porque o trailer de As Marvels mostrava o Nick Fury na janela de uma estação espacial chamada Saber, ou Sabre, que seria uma espécie de nova instituição, né? Nova agência, que parece cuidar dos assuntos externos, espaciais, protegendo a Terra. Tipo de coisa que a Espada fazia nos quadrinhos. E o que a Espada estava fazendo no universo cinematográfico da Marvel, aparentemente foi o que a Controle de Danos passou a fazer, como foi mostrado na série da Miss Marvel e em filmes como Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Talvez a Emilia Clarke vire a diretora de uma nova agência, uma nova Espada, e isso seja definido durante a série, mas ainda fica em aberto pra gente descobrir. Agora, quem é a Abigail Brandt, além de ser diretora, tá? Nos quadrinhos, a Abigail é considerada meio terráquea e meio alienígena, mas também uma mutante, com poderes de pirocinesia, ou seja, manipulação de fogo. Inclusive, alguns vazamentos já apontavam que a Gia, ou Nell, conseguia atirar fogo verde com as mãos. Então parece mesmo que tudo se encaixa. Mas as coisas só vão esquentando, porque outro ponto é de uma nova heroína surgindo na série, ou melhor, voltando, porque segundo essas informações, a Tremor aparece no episódio 3 e no último episódio. A primeira aparição dela seria a la Matt Murdock em Sem Volta para Casa, ou seja, uma participação especialzinha rápida, enquanto no último episódio ela seria recrutada pelo Nick Fury para uma nova equipe. Tremor, para quem não sabe, é a Daisy Johnson, que nos quadrinhos é uma inumana com poder de manipulação de energia sísmica. A personagem já foi adaptada para a série Agentes da S.H.I.E.L.D., sendo interpretada pela atriz Chloe Bennett. Mas ela também tem uma importância significativa para os quadrinhos de Invasão Secreta. O rumor que a atriz Chloe Bennett retornaria para o papel não é uma novidade, mas esse suposto vazamento dá detalhes específicos sobre a participação dela. A Tremor nos quadrinhos é uma grande aliada do Nick Fury, se juntando a ele para formar os Guerreiros Secretos, basicamente uma equipe de heróis inumanos que não possuem identidade pública revelada e por isso são dificilmente substituídos por Skrulls. Basicamente, uma equipe de extrema confiança para o Nick Fury. Isso acenderia uma baita fogueira na internet, porque vai ser igual aconteceu com o Demolidor, que quando apareceu no filme do Homem-Aranha e na série da Mulher Hulk, começou o debate, pô, então a série do Demolidor é cânone, ou seja, é oficial no universo cinematográfico da Marvel? Tá no mesmo universo dos filmes ou não? Segundo essas novas informações, com Agentes da S.H.I.E.L.D. vai ser um pouco diferente, porque não há nada que indique se a série Agentes da S.H.I.E.L.D. vai se tornar canônico ou não. E o retorno da Tremor seria tratado semelhante à maneira como estão tratando o retorno do Demolidor. A minha teoria a respeito disso é a seguinte: é muito mais fácil tornar o Demolidor parte do universo principal do UCM do que tornar a história da série Agentes da S.H.I.E.L.D. parte do universo principal do UCM. Porque Agentes da S.H.I.E.L.D. trouxe de volta o Agente Coulson, os episódios lidaram com realidades paralelas, lidaram com inumanos. Então assim, é muita coisa que a Marvel Studios não quer lidar agora no UCM. Mas assim, nada impediria deles pegarem de volta versões alternativas dos personagens mais queridos da série Agentes da S.H.I.E.L.D., interpretados pelos mesmos atores, e colocar no UCM. E fica meio que considerando a série Agentes da S.H.I.E.L.D. como tipo uma história que se passou em um universo paralelo, sabe? Aquela história.
Fora que, além da Tremor, aquela série trouxe personagens que eu tenho certeza que muita gente ia gostar de ver voltando, como por exemplo, o Motorista Fantasma. Será? Outro ponto interessante é que a versão real do Nick Fury não aparece até o final do episódio 1. A princípio, ele não confia em Ross sobre os Skrulls se infiltrando nos altos escalões, mas decide investigar. Os rumores já indicavam que o primeiro episódio terminaria de forma surpreendente, provavelmente com a revelação de que alguém que nunca esperávamos fosse na verdade um Skrull, algum personagem importante do UCM. Mas quem seria esse personagem? Porque assim, Nick Fury a gente já sabe que pode ser um Skrull, né? Nós já vimos lá em Homem-Aranha Longe de Casa, na cena pós-créditos, que o Talos se disfarça de Nick Fury. Então pode ser exatamente isso no primeiro episódio, tipo Nick Fury ser na verdade o Talos, investigando as coisas antes do Nick Fury de verdade chegar. Mas será que além dele pode ter outro Nick Fury, tipo o Nick Fury do mal, como eu teorizei no meu vídeo desmontando? Ou ter outro personagem que também seria um Skrull, enfim. Outro ponto aqui, os Skrulls rebeldes veem Talos como um traidor por concordar e continuar o caminho pacífico e não lutar pelo direito a um lar próprio. Bom, os rumores indicam que Talos e Gia, que é a filha dele, terão um relacionamento conturbado. Talos virou alguém de confiança do Nick Fury. Inclusive, como eu disse, ele se passa por Nick Fury na Terra. E eu me pergunto se essa relação conturbada entre pai e filha tem a ver com essa trama dos Skrulls, de que parte dos Skrulls acha que devem tomar a Terra como um novo lar, enquanto Talos é contra, defendendo a Terra como um lugar dos humanos. Tem um outro ponto que fala sobre o clima da série e como vai ser um clima meio de suspense, de espionagem e de não confiar em ninguém, o que vai dar um ar novo pro CM. Era meio que o tipo de coisa que eu, pelo menos, estava esperando de Falcão e Soldado Invernal, mas meio que não teve. Mas tem outra coisa que me chamou a atenção aqui também, sobre as sequências de ação. Tomaram como referência a saga de John Wick. Baita referência, hein? Inclusive disseram que há uma cena da Maria Hill lutando contra um Skrull, se passando por ela. Maria Hill contra Maria Hill. Deve ser sinistro. E esse ponto derradeiro aqui confirma algo que a gente já sabia, que Guerra das Armaduras será o resultado do que acontece nessa série. No caso, Skrulls tem mexido com a tecnologia mundial em seu benefício e o James Rhodes vai ter que limpar a bagunça. Bom, pelo que a gente já viu aqui nesse vídeo, o James Rhodes, depois de ter voltado de um sequestro dos Skrulls, né? Coitado do cara. Vai dizer que alguns vazamentos indicam que o esconderijo secreto dos Skrulls, a base central desse grupo radical liderado pelo Gravik, ficaria na Rússia, mais especificamente numa usina nuclear. A razão pela qual os Skrulls rebeldes estariam se escondendo nesse lugar é que eles estão construindo um dispositivo nos níveis subterrâneos da usina, que precisa de uma quantidade muito grande de energia. Nos trailers dá para ver uns elementos em russo, mas chama a atenção especificamente aquela cena em que a Gia entra num local onde uma estrutura em forma de domo está sendo construída. Provavelmente é o tal dispositivo dos supostos vazamentos. O site The Cosmic Circus, que levantou essa teoria, também suspeita que ele pode ser usado para introduzir uma nova ameaça no CM, os grandes Super Skrulls, que inclusive já apareceram nos trailers e têm ligação direta com o Quarteto Fantástico. A informante My Time to Shine Hello, que já acertou várias informações no passado, diz que outros Skrulls vão possuir poderes na série, não só o Gravik e a Gia. O Gravik, é importante destacar, é um personagem totalmente original para o CM, porém, ele lembra bastante o maior soldado do Império Skrull dos quadrinhos, o Clearta. Ele fez parte de uma experiência dos Skrulls para reunirem em um único ser todos os poderes dos membros da família mais famosa da Marvel. Quarteto Fantástico. Então, além da habilidade de mudança de forma dos Skrulls, ele tem o poder do Coisa, do Johnny Storm, da Mulher Invisível e do Senhor Fantástico, mas também de hipnotizar os inimigos apenas com o olhar. A gente não sabe até que ponto esses poderes vão ser adaptados, mas talvez isso seja usado para fazer algum gancho com a produção do Quarteto Fantástico que está por vir. Nesse momento, o que mais sai são especulações sobre os atores a serem escolhidos. Então aquela coisa, né, ó, tudo se encaixa no universo Marvel. Comenta aí o que você achou disso tudo, o que você espera dessa série. Até porque é a primeira série da Marvel de 2023 que a Marvel segurou para fazer uma boa produção, então tem que ser épica. É isso que a gente espera, né? Não estão segurando para entregar uma parada de qualidade. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.